Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Tu és santo, Senhor. Obrigado por aquele dia ali na cruz. Aquele dia, Pai, no Getsemane, o Senhor ter decidido, Pai, ter decidido por nós ali. E nós viemos nesta tarde diante do Senhor para dizer obrigado, Pai. Tu és santo, que nós te amamos, Senhor. Oferecemos a Ti agora este momento que tivemos de louvor e adoração. Juntos elevamos, Pai, o nosso coração à Tua presença, pedindo ao Senhor perdão de nossas falhas, de nossos erros, negligências. Nos perdoa, Pai. Mas aproximamos de Ti com confiança, crendo na Tua existência, como o Senhor nos ensina, e sabendo que o Senhor é galardoador daqueles que Te buscam, Pai. Por isso temos coragem e a ousadia de chegar diante do Teu trono e pedir que o Senhor fale com os nossos corações, Pai. Que o Senhor possa agora partir esta fatia do pão, a fatia que nos cabe para hoje, Senhor. Pedimos que Teu Espírito Santo possa tomar conta dos nossos corações, Pai. Atrair as nossas mentes, a nossa atenção, para que a Tua palavra possa, Jesus, alimentar as nossas almas, Pai. É na Tua promessa é que estamos confiados, Jesus. Em nome do Senhor, nos consagramos agora, Pai, para receber de Ti a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Você ama o Senhor? Amém. Que Deus possa seguir nos abençoando. Amém, irmãos? Realmente é maravilhoso, né? Quando temos o privilégio de estar na casa de Deus e desfrutar da sua presença. E o nosso sentimento, o nosso desejo é alcançar a mesma graça, né? Da mulher do fluxo de sangue. Pois naquele culto muitos estavam presentes também. Não foi assim? E apertavam a Jesus de todos os lados. Mas para aquela irmã foi diferente aquele culto, amém? E nós pedimos a Jesus que Ele possa fortalecer o meu braço de fé, o teu braço de fé, para que eu e você juntos possa tocar no vestido dele e levarmos para casa essa porção de virtude esta noite, amém? Assim está a expectativa do seu coração. Que Deus abençoe os nossos visitantes, que Deus abençoe os nossos irmãos da internet. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Nós vamos ler em Provérbios, no capítulo 24, no versículo 16. Provérbios 24, no capítulo, versículo 16. Pastor Daniel, né, junto com o irmão Davi, mais alguns irmãos estão ali na inauguração de um novo tabernáculo em Vicente Dutra, né? O pastor Febroni está em viagem. E nós estamos aqui, amém? Confiados no mesmo Espírito Santo, que sempre tem
cuidado de nossos corações, de nossas almas, através destes homens, a qual agradecemos a Deus pela vida deles. Amém? Vamos ler? Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Vamos ler juntos? Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Amém? Deus abençoe, podeis assentar. O título de nossa meditação, irmãos, nesta noite é Não Desista. Este é o nosso título, desta pregação. Esta é uma escritura, Provérbios capítulo 24, a qual Deus trouxe através de Salomão. E ela nos traz, irmãos, uma reflexão muito importante. Da mesma forma, quando Jesus disse aos discípulos para perdoar uns aos outros, e aí Pedro perguntou quantas vezes, Jesus disse para eles, ali para Pedro, para os apóstolos, 70 vezes 7. Da mesma forma, essa escritura aqui não são somente 7, mas quantas vezes for necessário, quantas vezes o justo cair, ele será levantado por Deus. E quando nós olhamos, irmãos, para o Evangelho, para o cristianismo, quando nós somos chamados, a servir ao Senhor Jesus, nós já ouvimos por muitas vezes essa expressão do nosso profeta, que nós não fomos convidados simplesmente a fazer parte de uma organização religiosa, a fazer parte de uma denominação. Não fomos convidados a colocar nossos nomes no livro da igreja, e poder dizer que fazemos parte então do tabernáculo, a voz do pastor. Eu faço parte do povo da mensagem. Nos dias do irmão Brana, ali no resumo das eras, eu nunca trouxe uma mensagem para criar um grupo ao redor de mim, para que me sigam, mas o meu objetivo é criar um relacionamento entre Deus e os homens. E quando nós somos chamados então, irmãos, para esta mensagem com este propósito, nós sabemos que do outro lado do ringue, do outro lado, está o inimigo de nossas almas, o diabo. Na mensagem Maior Batalha Jamais Pelejada, o profeta aborda este assunto novamente e ele diz assim: não fomos chamados para um piquenique, mas fomos chamados para um campo de batalha. E quando a gente fala, irmão, de batalha, quando nós falamos de guerra, nós não estamos falando de uma cena bonita. Nós não estamos falando de um momento fácil como é um piquenique agradável, não é? Sabemos sim, temos muitos momentos maravilhosos de companheirismo, de comunhão, temos muitos cultos que nos alegramos, dançamos, batemos palma, cantamos e agradecemos a Deus. Mas quando falamos acerca de vida eterna, quando falamos de seguir esta jornada, como hoje pela manhã nos falava o pastor Daniel, caminhando por muitos anos, Deus tem cuidado desse ministério, trazendo uma palavra com um objetivo principal: preparar um povo desta região aqui, através desse ministério, para compor, aleluias, a noiva do Senhor Jesus Cristo, e haver presença do oeste de Santa Catarina naquele grande dia do arrebatamento. Aleluias! Mas o inimigo, o diabo, nós sabemos que ele não é uma criança que você pode simplesmente tirar o doce da boca dele, Só desse mundo, irmãos, deste mundo depois da criação, já são mais de 6.000 anos que o diabo vem combatendo os cristãos. Nós não damos conta de vencer ele, como diz o irmão Brana, na dialética, no discurso, na conversa, não. De maneira nenhuma eu e você temos condição de vencer o diabo pela nossa experiência.
Talvez você tenha 30, 40, 50 anos de mensagem, de conhecimento do Evangelho, mas olha o peso que está do outro lado da balança do nosso inimigo. É ele que esteve lá, gerando Caim, levando Caim a cometer o primeiro homicídio, Eva o primeiro adultério. E é este o inimigo ao qual eu e você todos os dias saímos para o trabalho, para a escola, para os compromissos desta vida aqui, onde não estamos de morada nesta terra, mas sabemos que estamos de passagem. E este é o inimigo de nossas almas. Ele vem para matar, roubar e destruir. E quando ele destrói uma família, quando ele destrói a saúde de um corpo, quando ele rouba a alegria daquele coração, o objetivo dele é único, é a morte. E nós conhecemos a tradução, o significado da morte, falando pelas Escrituras que morte é a separação eterna de Deus. Então, dentro dessa batalha espiritual, irmãos, esse é o objetivo do nosso inimigo, nosso propósito, vencermos e estarmos naquela grande festa das bodas do Cordeiro. Sabemos que Deus cura, Deus liberta, Deus prospera, tudo isso Ele faz. Eu tenho certeza que nós, individualmente, temos testemunhos disso. Mas quando paramos para falar acerca do Evangelho, deve queimar e queima no coração do verdadeiro cristão esta verdade, o desejo pela vida eterna. De ter aquela cadeira com o seu nome naquela mesa que se estenderá por muitos e muitos e muitos metros, aleluias. Ter naquele grande momento a oportunidade, quando o rapto acontecer, você der um passo aqui nesta terra e no outro passo você está vendo o Senhor Jesus, e ali estamos reunidos nos ares com Ele. Este é o objetivo nosso como cristão. E do outro lado, o diabo e todos os seus 200 milhões de especialistas somente soltos nesta era, com todas as suas artimanhas, e formas e maneiras, planejando, trabalhando, seduzindo, criando vitrines, atacando diretamente de todas as formas. O diabo tem atacado a noiva do Senhor Jesus. E o objetivo dele é que você não esteja naquele grande dia. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, a Bíblia, através de Paulo, nos lembra da grande nuvem de testemunha que nos rodeia, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. E aí nós vemos ali em Hebreus 11, Hebreus 12, a galeria daqueles que já passaram aonde eu e você estamos hoje, e já selaram, a sua vitória, já estão na eternidade, e hoje fazem parte desta galeria dos heróis da fé. E cada vez que lemos as histórias deles, Deus deixou escrito, não somente para ocuparmos o nosso cérebro com a leitura, como ouvimos o pastor Daniel pela manhã, mas com um objetivo esse testemunho existe, que é mostrar para mim e para você que é possível vencer. Mas como estamos falando acerca do nosso chamado, acerca do dia a dia da vida cristã com o propósito de vida eterna, guerra, batalha. E em cada um o diabo procura estudar, e ele conhece como te atingir, onde está o seu elo fraco, onde está o meu elo fraco. As tuas dificuldades podem não ser as minhas podem não ser as tuas, mas o inimigo é comum a todos nós, e é ali aonde ele ataca. E com os nossos irmãos vencedores, que já estão aguardando por nós ali, não foi diferente. Vamos falar de Davi, o homem segundo o coração de Deus, um dos maiores reis que já teve Israel, o homem usado por Deus para livrar Israel de Golias, que venceu o leão, venceu o urso, e tem um testemunho que enche várias páginas da Bíblia de suas vitórias.
Mas mesmo Davi não venceu todas as batalhas. Nos fala a Bíblia que era tempo dos reis estarem na guerra. 2 Samuel 11:12. Mas o nosso irmão Davi, ele baixou a guarda. E ele estava no lugar que não era para ele estar. E lá o diabo, o oportunista, o mesmo diabo que eu e você enfrentamos, leva a abrir aquela janela. Lá estava então Betseba. E o homem segundo o coração de Deus agora em adultério. Não bastasse o diabo ter lhe atingido deste pecado, a qual na lei era um pecado que era pago com a própria vida, apedrejados. Como nos diz o profeta, um abismo chama por outro abismo. Logo estava Davi então, com o propósito de tentar acobertar o seu erro. O inimigo havia o atingido, aquela batalha Davi havia perdido. O que faz Davi? Um próximo passo no pecado: assassinato de Urias. E aqui estamos eu e você, irmão, nesse mesmo campo de batalha. Também temos muitos testemunhos de vitória. E o nosso irmão Davi, a Bíblia não deixou de registrar, irmãos, as suas derrotas também. Adúltero e assassino. Mas a misericórdia de Deus com o nosso irmão, ele encontrou vitória através do profeta de Deus. Lá Deus provê então o remédio para curar aquela ferida, séria ferida que Davi havia aberto em seu testemunho, em sua vida para com Deus. E chega então o profeta Natã, e Deus ministra através de seu profeta então, e ali Davi se arrepende, e Deus o perdoa. Da mesma forma, Deus tem provido, nesse último tempo também, uma mensagem profética. E quando você, irmão, porventura for atingido também, não feche a porta para o profeta, não feche a porta para o homem enviado de Deus, por mais que ele possa trazer uma repreensão, mas é cura para a tua alma, é cura para aquela ferida a qual o inimigo abriu na batalha. E vamos ao nosso pai da fé, Abraão. Abraão encontra-se com Deus, Gênesis capítulo 12, recebe uma promessa, e Deus diz a ele para sair do meio de sua parentela. E a primeira falha do pai Abraão ali, uma obediência parcial. Ele leva com ele Ló, seu sobrinho. E Abraão segue nesta jornada de peregrino, vivendo, se alimentando através da promessa de Deus. Chega então o momento em que ele alcança esta libertação total. Agora ele estava na condição a qual Deus pediu. Ló ficou para trás, tomou outro caminho. E quando chegamos em Gênesis capítulo 20, lá está Abraão diante de Faraó no Egito. E quando é perguntado acerca de quem era Sara, está Abraão com uma mentirinha branca, né? Uma meia-verdade. Ela era realmente irmã, uma parente de um lado da família, mas ela era sua esposa. E nós vimos ali agora o inimigo de nossas almas, em uma batalha com o pai da fé, Abraão, conseguindo ferir Abraão com uma mentira.
porventura eu e você, irmãos, lutando contra o mesmo inimigo, travando a mesma luta, vivendo assim como Abraão também de uma promessa de uma terra, aleluias, uma terra de paz, uma terra não construída pela mão de homens. Esta era a caminhada de Abraão e é a nossa caminhada também. Estamos imunes de ser feridos nesta batalha? Não. Mas lá estava a graça, o favor não merecido. Isto não impediu de que Abraão tivesse a sua audiência com Melquisedeque, o príncipe de Salém. Deus vindo ao encontro de Abraão. Deus restaurando o seu profeta, restaurando o seu servo. Com Davi nesta experiência foi através de um profeta, Natã. Com Abraão em Gênesis 20, logo à frente, então nós temos o próprio Deus descendo ali e vivificando a promessa e a fé do nosso irmão Abraão. Depois vamos a Moisés, um outro guerreiro do Senhor. Moisés teve um grande livramento desde seu nascimento. Nasceu com um chamado, ser o libertador. Sua vida foi poupada por uma providência divina maravilhosa. E chega o momento então que Moisés toma conhecimento da promessa. Chega o momento onde Moisés aprende que ele não fazia parte daquela nação do Egito. E ele toma conhecimento então que havia uma promessa sobre aquele povo a qual os olhos do Egito pareciam e viviam na condição de escravos. E então Moisés decide fazer da sua própria visão, da sua própria maneira. O menino que foi livrado dos crocodilos, que teve o milagre de ser criado pelo próprio inimigo. Nesta mesma batalha contra o mesmo diabo, tenta fazer de sua própria maneira e vira um homicida. E a atitude então ali, o ferimento do inimigo na vida de Moisés leva ele 40 anos para o deserto. Moisés se casou. Moisés passou a prosperar ali, na atividade do local onde ele estava. Mas aonde foi que Moisés encontrou a cura? Aonde Moisés encontrou vitória para ser posicionado segundo o chamado? Lá estava Moisés um dia no campo, e uma sarça ardente, um fogo diferente queimava e não se consumia. E Moisés num encontro com Deus, 40 anos já tinham se passado. O povo de Israel vivendo na condição de escravidão. Faraó havia apertado muito mais o trabalho, a cobrança. E lá estava Moisés, o chamado por Deus, longe no deserto, porque havia sido ferido pela
autossuficiência. Ferido pelo diabo por ter tentado fazer da sua própria maneira. Nós vamos a Jacó. Traição. Trapaças. Mas chega o momento de Jacó ter um encontro com um anjo. E ele encontra cura para aquele ferimento. Ele encontra cura para aquelas deficiências. E no val de Jaboque, através da oração, Jacó tem um encontro com o médico dos médicos, que transformou aquela deformidade dele, que de um Jacó trapaceiro, de uma natureza de mentira, desde berço de nascimento, que o levou a se separar de sua família, a trilhar por terras desconhecidas, por muitos anos. Aquele ferimento trouxe mágoa àquela família, rancor, raiva, ódio, fruto de uma traição. Mas chegou o dia da vitória do irmão Jacó também. E o que nós podemos falar da samaritana, irmãos? Uma vida de prostituição, 5 maridos. Como o diabo havia massacrado a vida daquela querida. Ela não tinha companheirismo com as pessoas da cidade, porque o pecado dela era um pecado grave, que levou ela à separação. A consequência daquela ferida, dela ter infringido a lei, foi muito severa, o preço natural que aquela mulher pagava por aquilo. Mas no coração dela clamava um desejo pelas coisas do cima. E este desejo, irmãos, aleluias, nos diz a Bíblia, em São João capítulo 4, que quando Jesus deixava da Judeia em direção a Galiléia, nos diz a Bíblia assim: era necessário passar em Samaria. E ali estava agora Deus feito carne, o Senhor dos senhores, o Messias, mudando o seu percurso para ter uma audiência sozinho com aquela pecadora. Mas ela estava machucada, irmãos. As feridas eram muito graves. Muito grave, muito feio, muito sujo a vida daquela querida irmã. Mas isso não impediu, não, do Senhor ir ao encontro dela, e aonde ela encontrou cura para o ferimento? Em uma reunião com o doador da vida, aleluias. Zaqueu, um outro vencedor que está na glória. Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, irmãos. E o nosso tema esta noite: não desista. E estamos falando e refletindo acerca do nosso chamado, que Deus nos chamou para combater uma batalha. E este mesmo inimigo que causou estas ferimentas, sérias ferimentas na vida destes heróis da fé, é o mesmo que nós enfrentamos todos os dias. Usurpador, roubava dos próprios irmãos. Aonde
que Zaqueu encontrou cura para sua ferida. Ele ouviu falar, aleluias, que Jesus passaria pelaquela região. Ele era um homem pequeno em estatura, nos diz a Bíblia. Ele não tinha condição de se aproximar do mestre. Mas ele foi na direção de Jesus, porque ele queria cura, ele queria libertação. Ele não sentia-se bem com aquele pecado. E nosso irmão Zaqueu fez o que estava no alcance, subiu naquela árvore. E lá vinha Jesus, aleluia. O mesmo Senhor que curou a ferida de Davi através do profeta, que visitou Abraão através de Melquisedeque, que foi até aquele poço e restaurou a vida daquela prostituta e a transformou numa santa, estava passando por ali, aleluias. A situação não era fácil também, irmãos, mas ele não desistiu. E chegou o dia em que o mestre olhou para ele: desce da árvore, Zaqueu, porque hoje eu vou na sua casa, aleluias. E aquela família nunca mais foi a mesma, aquele irmão nunca mais foi a mesma, e o diabo, o inimigo, perdeu mais uma vez para o doador da vida. Zaqueu foi sarado, Zaqueu foi libertado. Glórias a Jesus, aleluias. Pedro, discípulo querido do Senhor, nega o Senhor Jesus Cristo por 3 vezes, mente para aquelas pessoas ali, mas o Senhor que morreu ressuscitou e teve um encontro com ele e chamou Pedro para uma audiência individual e curou as 3 feridas. 3 vezes Pedro negou o Senhor, 3 vezes o Senhor pediu a ele: Pedro, tu me amas, aleluias. E mais uma vez Satanás perdeu. Ali estava Pedro, antes triste, desanimado, virou as costas para o ministério, estava voltando para a atividade da pesca. Mas aquela ferimenta não foi de morte. E eu estou aqui para dizer para você nesta noite, irmão, eu não conheço o seu coração, não conheço sua vida, não sei com quem Deus está falando, mas tenha a certeza disso, não importa a gravidade do tiro que Satanás lhe acertou, nesta noite o doador da vida, o sarador das feridas, está aqui para te libertar e restaurar as tuas forças nesta batalha. Não desista, aleluia. Glórias a Jesus, glórias a Jesus, aleluias, aleluias. Como eu posso encontrar a Ele, irmão? Eu também quero ter uma audiência com este que cura feridas, graves feridas. Eu quero ter um encontro com este que transforma imperfeições em potencialidades. Isaías 59, versículo 2 nos diz assim: as tuas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Primeira coisa que você precisa é reconhecer que você está errado. Reconhecer que você é um pecador, que você realmente precisa dele. E quando você reconhece que é um pecador, você precisa saber e reconhecer que Ele, o Senhor, já pagou o preço, que Jesus Cristo já morreu em teu lugar, que Ele já tomou sobre si, aleluias, os pecados que você cometeu,
Não ontem quando você pediu perdão, não, mas há 2000 anos atrás, lá naquela cruz, quando o seu lado foi transpassado, dele saiu vida, aleluias, saiu perdão para a tua alma, cura para o teu corpo, paz para o teu espírito. Você reconhece que é pecador, você toma consciência que Ele já morreu por você, 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então você se aproxima dele, e você confessa então os seus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Este, irmão, é o caminho para você ter um encontro com Ele. Independente da gravidade do teu ferimento. Aleluias. Não fique caído. Não aceite esta condição, irmão. Não acredite na mentira do diabo. Esta ferida não é ferida de morte. A guerra ainda não terminou. Ainda há sangue no propiciatório, ainda há misericórdia, seja para você ou para algum dos teus queridos. Enquanto há vida, há esperança. Talvez você possa dizer, mas irmão Maninho, no meu coração não tem, eu sei que é errado porque eu conheço a letra da palavra, mas ainda não há sentimento de arrependimento. Eu quero ser salvo, mas eu preciso ser sincero, precisa mesmo, você está certa. Mas eu quero te lembrar de Filipenses, do capítulo 2, versículo 13, aonde o Senhor nos ensina que o querer e o efetuar, o realizar vem dEle. Então você pode pedir a Ele, Senhor Jesus, coloca no meu coração um sentimento de arrependimento genuíno. Coloca em meu coração, coloca no coração de meu querido, da minha querida, Senhor, este sentimento genuíno de arrependimento, Pai. E aí você pede perdão. E aí, se está em seu alcance corrigir aquela falha, você vai até lá e pede a Ele graça para juntar os papeizinhos. E Ele te dará graça, e Ele te auxiliará, assim como estes heróis da fé foram gravemente feridos e hoje estão desfrutando da vida eterna. Você também é um filho e uma filha de Deus. Aleluias. Aleluias. Não desista. E quando você então tem encontrado perdão, quantas vezes, irmão, você pode testemunhar que aquele sentimento de derrota tomou conta do seu coração, e você achou que realmente aquele ferimento era para a morte, mas levanta a sua mão assim, diz aleluias, levanta a sua mão e diz glória a Deus, eu ainda estou aqui, você ainda está aqui, Deus tem te restaurado, Deus tem me cuidado e te cuidado também. Por isso você precisa persistir. Oh irmãos, jovens, irmãos, amigos, alimente a sua alma, porque um soldado sem energia é muito fácil de ser abatido pelo inimigo. Alimente sua alma todos os dias como o pão da vida. Leia a palavra do Senhor. Fale com o Senhor Jesus. Tenha as tuas audiências com Ele também. E se você já tem feito isso, já tem persistido, e aquele quadro ainda não mudou, eu quero ler para você Lucas capítulo 18, as palavras do Senhor Jesus. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhe que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. E ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus,
nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando: faze-me justiça contra o meu adversário, porque por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, para que clamem a Ele, aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele fará justiça e depressa. Persistência. Por 7 vezes o justo cairá e se levantará. Fecha os teus olhos. Aleluia. Glórias a Jesus. Aleluia. Não desista, irmã. Não desista, irmão. Esta ferida não é ferida de morte. Aleluia. Esta ferida não é ferida de morte. A guerra é feita de muitas batalhas, muitas batalhas. Nós ainda temos algumas a enfrentar até chegarmos no grande dia da vitória. Ei, glórias a Jesus. Este mesmo Senhor que te chamou, Ele não virou as costas para você. Você tem caminhado como ovelha no meio de lobos, e lobos são ferozes. Talvez tenha sido profundas as garras do lobo na sua vida. Mas eu quero dizer que o bom pastor Senhor Jesus, Ele tem mel no seu alforje. Ai, aleluias, aleluias. Talvez você precise orar por uma ovelha que tem ido muito longe. Você, como esta viúva, tem pedido ao juiz, ao justo juiz. Mas esta ovelhinha ainda não voltou. Jesus está te dizendo nesta noite: não desista dela. Não desista, mãe. Não desista, irmão. Não há nada impossível para o Senhor. Aleluias. Aleluias. Você tem um ferimento a apresentar ao curador. Aqui na hospedaria do Senhor, 2 dinheiros, aleluias. Ele te trouxe nesta noite para esta hospedaria. E Ele enviou o Espírito Santo, o cuidador. E Ele tem recurso. Ai, glórias ao Senhor Jesus. Houve perdão para Davi.
Houve transformação, libertação para a samaritana. Não acredite na mentira do diabo. Não acredite. Apenas não desista. Apenas apresente ao Senhor Jesus, irmão, irmã. Venha a Ele. A palavra dele diz assim para você: de maneira nenhuma lançarei fora todo aquele que vier a mim. Aleluias. O Senhor ampara todos os que caem e ergue todos os deprimidos. Salmo 145. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Precioso Senhor Jesus, curador de nossas feridas, bom pastor do rebanho, nos apresentamos a Ti, Senhor. Intercedemos uns pelos outros. O inimigo, Jesus, tem ferido muitos queridos. E eles têm se afastado, Senhor, do rebanho. Mas um dia o Senhor mudou o seu percurso para passar em Samaria. E nesta noite, como tua igreja, Senhor, como teus filhos, nós pedimos que o Senhor mude o seu percurso para passar nas casas, para ir ao encontro, Senhor, destas ovelhas perdidas. Oh, Senhor Jesus, apenas o Senhor tem o remédio certo, Pai. Aleluias, aleluias. 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 Glórias a Jesus. Aleluias. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenho aqui
chorar. Glórias a Jesus. Te servirei porque comigo estarás. Aleluias. Sofrer contigo é bem melhor Glórias a Jesus. do que errar. Aleluia. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda aqui, aleluias, pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda com os olhos fechados, porventura há alguma ovelha que precisa do cuidado do pastor Senhor Jesus? Talvez você tenha andado por muito tempo pelo mundo e o inimigo tem te ferido de uma maneira muito séria nesta batalha da vida. Mas você ouviu nesta noite que o Senhor Jesus, Ele é o Deus das causas impossíveis. Ele restaurou Davi, restaurou a samaritana, Ele perdoou Abraão, Ele perdoou e restaurou a alegria de Pedro. Não quer você levantar sua mão e dizer: Senhor Jesus, eu tenho andado sem o Senhor, mas eu quero, Pai, que nesta noite trazer a Ti o meu coração. Eu quero Te receber, Jesus, como meu Salvador, como meu curador, como meu perdoador. Há alguém que gostaria de tomar esta decisão? Talvez você esteja afastado, tenha caminhado longe pelos caminhos distantes do Senhor. Você não gostaria de voltar esta noite para o redil? Você não gostaria novamente de estar perto do Senhor Jesus Cristo? Quer você levantar sua mão para Ele? Ele te vê. Ele conhece o teu coração. Há uma mão levantada ali atrás. Vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor conhece, Pai, o coração desta tua ovelha. O Senhor sabe as feridas, Pai, que o inimigo pode ter causado a ela. Mas nós intercedemos por ela agora, Pai. Jesus, vai de encontro deste coração necessitado. Senhor Jesus, cura, sara, perdoa, liberta, restaura, Senhor. Esta é a nossa oração, nossa intercessão, como teus filhos, como irmãos, Pai, nesta batalha. Toma o coração do teu filho, Pai, e recebe a decisão dele.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estendo também, Pai, nossa intercessão a todas estas muitas e muitas necessidades que foram enviadas através destes pedidos de oração. Pai, não há distância para o Senhor, não há dano que o Senhor não possa restaurar, e nós aplicamos agora o remédio poderoso do Teu nome contra o inimigo Satanás. Nós te expulsamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe estas vidas, Satanás, agora. Demônio de enfermidade, demônio de doença, de depressão, de tristeza, tu estás repreendido em nome do Senhor Jesus. E nós declaramos vitória para os filhos de Deus. Pai, nós abençoamos estas vidas e declaramos a restauração para a glória e honra do Teu nome santo. Amém, amém e amém, Jesus. Aleluias. Não desista, irmão. Grava isso em seu coração. Lembre-se dessa grande nuvem de testemunhas, aonde Deus nos mostrou nesta noite. Eles também foram feridos na batalha, mas foram vencedores. Encontraram a vitória no encontro com Jesus, no encontro com Deus. Esta mesma vitória está sempre à tua disposição, esse mesmo antídoto, esse mesmo remédio, aleluias, para sarar todas as tuas machucaduras. Uma boa semana, irmãos, a todos vocês, que Jesus os abençoe. Cumprimente a mão do seu irmão, aperte com amor, com carinho e diga para ele: não desista, irmão, em nome de Jesus, Deus te abençoe.